E agora a gente vai estudar como tirar o rostinho do molde e como que a gente vai personalizar esse rostinho de acordo com a referência que a gente tem. Quem quer fazer noivinho de acordo com seu cliente, o noivinho, ou quem quer um artista famoso de acordo com o artista famoso. Então, aqui eu vou mostrar para vocês desde o tingimento da massa até como tirar daqui de uma forma de que não encolha na secagem, porque para usar biscuit nessa forminha e querer que não retraia o tamanho, é só usando papel alumínio no interior. Sem isso, vai encolher, vai mudar do tamanho. Esse primeiro aqui eu vou usar o molde que fica na mesma proporção do corpinho, que é esse molde menor aqui, ó, que daí fica pequenininho, que fica com 2,5 aqui, ó. Esse aqui eu usei papel alumínio e ainda fiz uns enxertos, esse aqui ficou maiorzinho. Sempre fica um pouquinho maior porque a gente faz uns enxertinhos. Enxertinhos que eu digo aqui, ó, o contorno do queixo. Nem sempre a referência que a gente vai seguir vai ser igual ao do molde que eu fiz. Eu fiz esse molde me baseando o menor mesmo, eu fiz num rosto padrão. De uma imagem que até não tá aqui agora, mas é uma imagem que nem tem rosto, assim. É um guia padrão aquele. Então, quando eu vou fazer um noivinho e preciso, então, chegar na parte do rosto, eu peço fotos assim, né? Às vezes tem cliente que manda bem certinho, manda uma de frente, já na expressão, uma de meio perfil já dá, porque daí a gente inverte a imagem e já tem o outro lado, e uma de perfil, eu sempre peço 3, mas é bem difícil um cliente mandar as 3. Quando é de artista famoso, assim, é bem mais fácil, porque na internet a gente acha uma gama gigante de imagens, né? Aqui eu peguei de artistas famosos, assim, que eu já tava com a intenção de fazer, porque ficou mais fácil para achar as imagens, ó. Eu vou começar pelo masculino, né? Daí eu peguei esse tom aqui. E peguei esse do Bon Jovi, que já fazia um tempo que eu queria fazer, porque ele tem um sorriso bem legal, ó, bem aberto. E esse Bon Jovi eu vou mostrar para vocês como que eu faço o cabelo com massa e com fio aplicadinho, né? Porque, na verdade, quando eu faço um cabelo assim, ó, com fio masculino e assim curto, ou tanto sendo curto, feminino ou masculino, quando é curto, eu sempre coloco um fundo de massa. E eu vou colando e aplicando os fiozinhos pequenininhos naquele desenho, naquela massa modelada, porque daí o cabelo vai ficar certinho e não tem tanta dificuldade, o teu trabalho flui. Então assim, eu tenho um rostinho aqui, vamos pegar esse aqui, que é o do molde, né? Eu modelo esse formato do rosto em massa e vou aplicando o cabelo. Isso vocês vão ver no decorrer dos vídeos que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui no curso de como usar o molde, né, de orientação, que eu tô gravando para vocês, eu vou tentar fazer os 2 rostos aqui, para vocês entenderem um cabelo maiorzinho e um cabelo curtinho. Um queixo mais quadrado e um queixo mais quadrado com um pouquinho de triângulo aqui, né? Pode ver como é diferente, ele vem mais para baixo, assim, ó. Já o tom não, ele é bem quadrado. Vamos ver se vai ficar parecido, né? Aí, essa experiência a gente vai sentir juntos aqui no curso. Muita, uma enxurrada de pergunta. Nanda, como que eu vou mudar o rostinho do molde? Como que eu vou personalizar? Eu me fazia a mesma pergunta quando eu criei os moldes. Eu penso que é da mesma forma que tu modela um rosto e vai seguindo a referência, só que agora tu tem um bônus, que é ter o molde, que já foi meio caminho andado. Porque se fosse desde o começo tu esculpindo o rosto, ia começar lá na caveira, botando massa, e depois ia para essa etapa que o molde pula, né? Que com o molde tu pula essa etapa de ir montando na caveira. Ele já sai semi-pronto e tu só modifica alguns detalhes da fisionomia. Eu não vou mentir, personalizar um rostinho não é uma coisa fácil, precisa de dedicação e bastante treino. Eu fiquei pensando em inúmeras formas de como explicar de um jeito que desse certo para todo mundo, porque para eu ter essas imagens de referência na medida do rostinho que sai do molde, ó, porque pode ver que é a medida, ó. Como que eu ia explicar isso para quem não sabe e não sabe mexer num CorelDRAW? Porque eu uso CorelDRAW para deixar as imagens nesse tamanho.
E eu não sei usar outro aplicativo para deixar as imagens desse tamanho. Então, isso foi o que mais fez com que eu demorasse em dar continuidade aqui no curso de como usar os moldes. Porque eu fiquei pensando, nem todo mundo sabe mexer no CorelDRAW. Qual que ia ser como que eu posso dizer? O substituto desse. Na verdade, eu fiquei ainda sem saber. Pesquisando na internet, eu vi que lá no YouTube tem vídeos que ensinam a mexer no Word, acho que é esse o nome, né? E nesse Word também dá para tu salvar as imagens no tamanho da referência. O tamanho do fundo base, né? O tamanho do fundo base nosso é esse aqui. Esse aqui eu usei massa soft e alumínio dentro, então ele não encolheu nada, né? Nada, ele ficou quase com 3 centímetros aqui, ó. É o mesmo rostinho daqui, ó. Aí, aqui, ó, porque eu tô pegando aqui do começo da testa, daí dá 2,5. Se for pegar daqui do final da cabeça até o queixo, dá quase 3, ó. Não, deu 2,5 também. Só quando eu boto o enxerto que daí dá 3. Então, é o rostinho do molde que dá 2,5, que é o proporcional. Aqui, ó, eu fiz no CorelDRAW essa imagem e ele já ficou maior. Eu vou ter que usar esse no outro molde do outro rosto, ó, do rosto maior, porque olha aqui. Esse já ficou escala 1/6, ou fui eu que me confundi. O Bon Jovi aqui que ficou certinho mesmo Mesmo sabendo assim um pouco de CorelDRAW, às vezes eu fico imprimindo 1000 páginas até sair na medida, porque eu erro um monte. Eu quero tentar aprender a usar o Word, meus filhos dizem que é mais fácil do que esse, mas eu já deixo dito aqui para vocês que o programinha Word, né? É bem fácil de usar e tá cheio de vídeo no YouTube. Vou tentar achar alguns links para deixar aqui para vocês ir lá e dar uma estudadinha como que usa lá. Para que isso? Para vocês poderem pegar a imagem dos clientes de vocês ou da referência que vocês querem seguir, colocar lá e diminuir na escala do molde, porque os moldes que eu tenho disponíveis são esses, escala 1/10, que fica com 2,5, né? E a escala 1/3, que fica com 3 e pouquinho cada um. Então, tu pegando a imagem do teu cliente e botando na medida do molde, às vezes pode ser até um pouquinhozinho maior, porque tu vai fazer enxertinho para ficar igual, né? Mas conseguindo a imagem na medida, é meio caminho andado. Pode ver, porque daí tu vai seguindo ali e vai conseguir ter todo o mapa para tu tentar aproximar o máximo que tu puder daquela referência. Eu também... Opa! Esbarrei aqui, calma aí, povo. Pronto. Eu também uso uns truquezinhos meus, assim, ó, que eu fico analisando o rosto. E daí eu vou me calculando assim, ó, pelo tamanho do nariz, tipo assim, o tamanho do olhinho. Aí eu calculo que a boca é 1,5 olho. Aí, sabe? Daí eu vou calculando aqui. Então a boca tem um tamanho de 1,5 olho. Deixa eu ver o do meu cliente. Ah, ele é mais fechadinho ali. Daí eu vou associando a medida das partes do rosto dele a outras partes e vou mentalmente calculando as distâncias. Eu faço isso particularmente, mas eu não sei se outra pessoa vai entender ou vai conseguir fazer assim como eu faço. É um jeito assim que eu penso que para explicar para outra pessoa é difícil, mas meu cérebro olha ali o rosto e vai calculando, assim, eu pego uma parte do rosto e vou calculando as distâncias, tudo por essa parte. Esse olho, a distância entre um olho e outro, a boca é 1,5 olho, a distância que eu tenho aqui entre nariz e boca é meio olho, e vou assim, a distância aqui do final do rosto pro cantinho da boca é 1 olho, e vou calculando tudo baseado no olho, às vezes no nariz, daí eu vou... Esse meu jeito de raciocínio, eu não preciso imprimir a foto, sabe? Eu faço só um desenho do formato, né? Tipo quadrado, ondulado, assim, quadrado, oval, o rosto, e vou calculando o resto dessa forma. É um jeito também que para mim dá certo. Vocês vão ter que descobrir o de vocês. Vocês vão tirar o rostinho do molde e aqui tá o rostinho. Vocês podem conseguir diminuir a foto na medida do rostinho e ir seguindo mais fácil assim, ó, olhando e acertando. Ou vocês podem pegar o rostinho do molde e ir olhando para a imagem no computador e ir fazendo
esse raciocínio que eu falei de medida e de distância, ó, porque com o molde não fica tão difícil. Aqui já dá para ver a distanciazinha que tem ali. Então, tirou do molde, tu só empurra um pouquinho mais, ó, porque o do molde tem uma distanciazinha maior do que o que tem ali, estão vendo? Então, tirou do molde, tá molinho, empurra um pouquinho. Aí vê, o queixo é mais para baixo. Já aliso assim mais para baixo. Tudo que der ali, que tu consegue perceber com os olhos, sem ter que fazer toda uma imagem de referência na medida certa assim, dá para fazer. Agora, é bom ter a imagem porque tu consegue aproximar mais, mas vou dizer uma coisa para vocês, de qualquer jeito, para mim sempre é um pouco difícil assim, chegar próximo. Então, tu tem que ter tempo, tu tem que tirar ali uns dias para aquela peça, que é para tentar aproximar o máximo que puder. E quando tu vê que já chegou um pouquinho perto, tirar umas fotos legalzinhas e mostrar para o cliente, porque daí a gente já vai ter uma ideia se a gente está no caminho do que o cliente está esperando. Isso é muito bom, porque a opinião do cliente faz um bem danado para o desenvolver da nossa peça. Muitos clientes já me travaram de eu não conseguir concluir o pedido, de eu ter que pedir para devolver o dinheiro e não conseguir concluir o pedido, porque eu ficava travada. Toda a imagem que eu mostrava, ela dizia, eu não vejo ele ali, eu não vejo ele ali, daí parece que aquilo passou para mim e eu também não consegui ver o cliente ali, como ela dizia. Então, teve pedido de eu já ter recusado assim. Então, mostrar para cliente uma prévia quando tu já estiver bem seguro. Para essa prévia que tu vai mostrar para o cliente não atrapalhar o teu serviço depois, porque tu precisa estar com o espírito bom, né, tá com a mente aberta para poder desenvolver a peça. Não é porque é no molde é super mais fácil, é um pouco mais fácil, né? É um caminho que a gente pula, é o caminho de esculpir na caveira que a gente dá uma pulada, porque aqui já sai semi-pronto. Analisar, estudar teu cliente, sabe? Ficar com a mente aberta, ver os detalhes. Se tu não conseguir imprimir o papel, mas ter as imagens salvas em algum lugar e estudar. Aqui, ó, pode ver que eu peguei sério, peguei rindo, peguei com o olho fechado. Tudo que tu puder pegar desse cliente de fotos nas redes sociais dele, ou sendo artista famoso, fica bem mais fácil. Você pega e estuda aquele cliente. Então, qual que é o primeiro passo para personalização da peça de acordo com a sua referência? Estudar muito as imagens que tu tiver, colher todo o material que tu tiver. Não conseguiu imprimir assim em algum programa de computador, salva as imagens no teu computador e vai fazendo aquela associação que eu falei da distanciazinha. Fica mais fácil porque tu já tem um molde, tu já tem um rosto com olho, nariz e boca. Então vai ficar um pouquinho mais fácil para tu ir imitando o que tu tá vendo. Mas o biscuit vai encolher, vai sumir tudo? Vai, por isso que tu vai deixar 4 horas secar para ir lá fazer os ajustes. Dando esses intervalos de 4 e 4 horas, 2 vezes, e fazendo os ajustes, vai ficar como tu quer. Porque aqui é tudo rostinho de biscuit, ó. E ficou bem parecido, fazendo os ajustezinhos, ó. Pode ver. Cada secagem vai fazendo os ajustes, que no final ele vai secar totalmente e vai ficar parecidinho. Botando papel alumínio premium, que é o mais grosso, ele vai sugar toda a umidade da massa. Se você estiver usando massa Nicro, é melhor ainda, porque ela mal tem umidade, ela super funciona. Então, usando os materiais certos, seguindo esse espaço, tu consegue chegar o mais próximo possível. Eu dou certeza, porque aconteceu comigo. Tá, agora eu vou me preparar para a próxima etapa que eu vou explicar para vocês, que é tirar aqui do molde. Vou tingir a massa e vou voltar aqui no próximo vídeo pra gente tirar esse mesmo rostinho aqui junto. Eu quero fazer desde o começo, tirando daqui, para vocês verem eu mexendo quando eu tiro daqui. E também vou mostrar mais um truquezinho para ajudar a imitar a referência, que é o truquezinho do acetato, folha de acetato, esses plásticos, e caneta de retroprojetor. Essa aqui eu tô usando uma permanente aqui da Acrylex bem boa, inclusive eu tenho acho que uns 3 anos, como dura, né? E a folha de acetato, tu não precisa exclusivamente comprar uma folha de acetato. Qualquer embalagem velha que tu tiver aí, de alguma coisa que você comprou, pega e guarda o plástico, que ele vai servir para esse momento, tá bom? E se você tiver acesso fácil à folha, compra a folhinha, que é melhor, né? Também, se não tiver a folha, nem acesso a um plástico de alguma embalagem que você comprou, pega um plástico de roupa assim, que também vai servir. Ele é mais molinho, mas vai servir. Vai dar pra gente quebrar o galho até ter uma folha dessa, tá bom? Vou preparar tudo aqui pro próximo vídeo, para essa próxima etapa. Até já!